Então eu tenho um posicionamento... A verdadeira inclusão é trabalhosa. Sim. Claro que As coisas não acontecem de uma hora para Sim. outra. Não, sabe o que acontece? A gente, nos tempos atuais, está sendo aderido uma ideia que é assim: se eu mudar a cultura do pensamento, eu mudo a realidade. E não, a realidade tem uma estrutura fixa, que você É não isso. muda. Você se adapta a essa estrutura. Ela nunca vai se adaptar a você. Sabe? A natureza da existência é muito maior do que você. Então, quando você vai trabalhar determinadas questões que são realmente legítimas, você vê só perfumaria política. Você não vê a ação real. Porque a ação real, ela gera custo, trabalho, Exatamente. pesquisa, Esses dias... trombada É de cabeça. O trabalhoso. cara bateu a cabeça pra cacete no começo, não nasceu Sim. assim, Não. sabe? Então, É interessante. Esses dias eu É vi que um eu quis post fazer. no- Eu quis ir atrás. Eu encarei como o desafio. E acabei me apaixonando pelo universo da acessibilidade. Uhum. Certo. É interessante, né? Como tu criaste, tu desenvolveste... Criaste não, tu desenvolveste, né? Porque é aquele negócio, né? Algumas como tu coisas foram falaste. criadas, outras coisas foram aprimoradas. Sim, é como tu falaste. O meu ponto é, como tu disseste, a ferramenta tava lá. Tu buscaste ela e tu usaste inovação. uma aplicação que é a inovação. É. Entendeu? Tinha ali, essa coisa da placa tátil foi muito legal, porque os museus usavam uma coisa do diorama. Sim. Era um diorama. Diorama é uma situação montada ali em 3D física, Isso. né? E aquilo era muito trabalhoso, porque como a pessoa não enxerga, às vezes ela vai com a mão e às vezes ela não sabe o que tem ali. Então, às vezes ela vai delicada, às vezes ela vai com força e de repente ela vai mexer naquilo lá e quebra. Mas tem que ter uma outra para na hora se você substituir. Sim. Eu falei assim, isso vai dar resistência ruim. do produto, A né? resistência, uma série de coisas. Aí a gente foi atrás dessa solução. Inclusive, era uma solução que estava muito bem feita até pelo Páscoa, que é o meu grande parceiro desse projeto de acessibilidade, Marcelo Páscoa, que é um cara ferrado de 3D. E a gente foi aprimorando até chegar numa solução, numa placa única que tem todas as exigências que não precisa mais do diorama. uma pergunta Quer bem, dizer- bem besta agora. Vamos lá. Você vai fazer uma placa tátil do Batman, uma do... Hulk. Preciso de eu personagens sei- eu bem sei- diferentes, assim, Não, que mas eu vou eu falar. citei o Hulk porque tu chegaste a fazer uma do Hulk, não foi? É que é O meu protótipo foi feito em cima do Hulk. Olha Eu preciso aí. de personagens diametralmente diferentes. Onde eu quero chegar? Assim, você vai fazer uma do Batman e uma do Flash. Temperatura tem a ver também? A temperatura do Flash tem que ser mais alta que a do Batman pra chegar a um conceito, Então, um sentimento? Isso que eu falei é uma Pode, viagem? ou tem a uma ver? linha hoje em dia de soluções que são a solução sensorial. Então você pode criar uma ativação, por exemplo, que o cara entra lá e você coloca o barulho da mata, você coloca o cheiro da mata. Também ajuda a construção disso. Entendi. Entendeu? Então, por exemplo, dessa coisa do material, por exemplo, a gente usa metal, usa madeira, usa plástico. É que hoje, Então inclusive, a o cinema, temperatura tem uma diferença na leitura assim do pra tato. ter esse cinema, essa ambientação, entre muitas aspas, 4D, tá fazendo isso, né? Tá colocando cheiro, tá colocando o ruído do Ajuda, local, do porque você ambiente, tem, né? na Mas aqui verdade, no Brasil é mó migué. A gente foi assistir o Planeta dos Macacos lá, o terceiro que encerrou o prequel Essa da nova franquia. eu gosto da trilogia. Não, eu gosto muito Eu gosto. Eu gosto. E gosto das prequels que saíram mais recente. Aí neva muito nesse terceiro filme. Acabou, os caras vieram com uma nevinha de isopor saindo fora. Na hora, minha esposa olhou e falou: que bosta é aquela? Tinha uma puta de uma instalação, assim, tipo de mata, você entrando, parecia que os macacos tava te olhando, não sei o que. Aí pensei, no fim vai ter o 4D, a neve. Teve nada, teve lá uma meia dúzia de isopor saindo pra enganar um trouxa. Nossa. Então, aí eu falo pra você que Aqui no Brasil, esse O filme nível é muito de zoado. exigência. Sim. o nosso nível de exigência ele é baixo. Se a gente falar assim, pô, isso aqui não tá legal. Hoje em dia é muito perigoso o cara fazer esse tipo de ativação, porque hoje em dia o cara detona na rede, né? Sim. Não é só isso, ovelha. Cara, o brasileiro ele pensa com o bolso. O brasileiro ele Sim, só pensa com o bolso. O e não cara é que culpa tá dele. montando o evento, com certeza, o cara tem um budget ali, tem um valor que ele não O cara pode que passar. consome. O Sim, brasileiro ele entendeu? pensa tanto com o bolso que é o seguinte: o político que ele vota, ele escolhe no ano que ele gastou menos. No ano que ele se fudeu menos. O brasileiro pensa com o bolso. Não é só o rico, não, o pobre também. E isso é por causa da merda que o país se encontra. Todo mundo tá
se contando as moedas. Mas tá, eu tenho uma pergunta agora, já fugindo um pouco desse assunto que a gente tá tratando. Apesar de... Ok, eu lembro que tu comentaste que ia fazer a gente tava trabalhando, inclusive, com quadrinhos acessíveis, pai e tal. Mas e a HQ tradicional? Como é que tá essa... Porque tu começaste lá também. Tá. A tua... Beleza, tu tava no editorial, tal, bacana lá com a Herói Games, tá. só que aí tu foste pro quadrinhos. Como é que tá essa veia de quadrinhos hoje, cara? Como que eu vejo isso? Como é que tu enxerga esse cenário? Óbvio que eu vou falar é ridículo, né? Mudou muita coisa, óbvio, Sim. né? Hoje em dia você tem os quadrinhos online, porque não tem jeito, né? O celular virou uma ferramenta que está sempre com você, então é um facilitador de uma série de Comics coisas. tá aí pra isso, né? Então você tem que... o quadrinho ele vai acabar migrando, ele sempre teve essa coisa de ser digital, porque ele é feito digitalmente hoje em dia, né? Então é muito fácil, por que não colocar dentro desse gear que a gente fala, o quadrinho? Eu acho que hoje em dia você só vê caras grandes, tipo Panini, que tem contratos gigantes, que consegue distribuir e colocar o quadrinho dentro da banca. Sim. Numa fatia mínima, né? Numa fatia pequena, quer Até dizer... porque tudo. convenientemente eles trabalham com licenciamento, né? Licenciamento, o licenciamento. pra eles é muito mais barato do que investir Sim. no autoral, né? E aí, essa coisa, a gente que vem do mercado autoral de quadrinho, a gente tem uma necessidade de fazer ele impresso, a gente gosta dele impresso. Mas a gente vai fazer uma quantidade menor, porque daí volta para aquele conceito de colecionismo, né? Quanto menos, mais. Sim. Então a gente não precisa pegar, não é porque de repente você tem um alcance gigante, milhões de pessoas, tal, que você vai, vou produzir 50 mil exemplares. Não, faz menos, deixa você entender essa forma de consumo, se o cara tem... Acabou, você pega e faz uma segunda edição, entendeu? Uma nova O tiragem. papel, a gente ainda tem essa necessidade do toque do papel. Eu acredito que daqui 2, 3 gerações, o cara não vai ter essa necessidade do papel. A gente trabalha com uma editora. A gente precisa. Eu e o Paulo, A gente ainda que tem a isso. parte impressa deles é ínfima, mas na pequeno. Amazon eles são recordistas de venda. No digital, Sim. Kindle, essas Isso. paradas. Sim, porque não tem mais. A gente tá numa... A gente é totalmente digital. Não tem mais como isso ser quebrado. É uma realidade. Então você tem que adequar, tem que fazer essa passagem o mais rápido possível de tudo aquilo que é possível ir para o universo digital. Tem vários conceitos que são discutidos em segredo, e aí que não dá para falar sobre eles. Que, como diz, a maçonaria fica entre colunas. Que tem umas mudanças de mercado que vão acontecer no decorrer de 2 anos, que eu viro para vocês e falo assim, vai mudar toda a forma com que a gente se relaciona com os feeds de notícia, de Essas tudo isso. experiências, né? Tudo isso aí, daqui 2 anos vai ser uma outra coisa diferente. Tá? Hoje em dia, inclusive, Eu quero fazer uma pergunta para você que é digitalização, visionário depois. Tá. essa questão da digitalização dos quadrinhos, você vê que editoras, pelo menos isso da Marvel, né? Não sei como é que tá a DC, mas eu vi que a Marvel, ela disponibilizou de graça há uns anos atrás, não sei se foi ano passado ou há uns 2, 3 anos, eles disponibilizaram de graça várias séries antigas de quadrinhos, assim, tipo de 20, 30 anos atrás. Tá de graça lá se você quiser pegar pra ler digitalmente, cara. E você consegue me responder por quê? Justamente, creio eu, né? Justamente pra... Velho, primeiro pra ter um registro, né? Pra eles terem o registro deles dali, daquele material. Segundo, porque acho que foi recentemente eu tava vendo... eu tava ouvindo um podcast que ele usou um termo que eu achei muito legal, que é a segurança por obsolescência, que tem um material que ele fica tão obsoleto, né, que ele não tem como ser copiado. Já lucrou tudo que tinha que ser lucrado com aquele material. Sim. Isso é uma outra Disponibilizando de coisa. graça, mantém o cara conectado à empresa. Exatamente. É isso. Existe essa cultura do fã. Eu tenho que alimentar essa necessidade de consumo do fã. Sim. Então, por exemplo, você pega um moleque hoje de 18 anos, que o cara, não, eu sou um Marvelete, Porque viu o filme. certo? Porque vê o filme. Mas aí quando o cara realmente ele gosta, ele começa a olhar pra trás, ele vai ver que, pô, a Marvel tem um maior tempo de estrada. Sim. Aí o cara quer manter o cara como consumidor da Marvel. Não que de repente ele pule pra uma DC ou pra qualquer outra. Então ele vai. É mais do que óbvio e natural que o cara disponibilize Sim. todo o acervo dele. Porque você quer entender algo na sua vida, qualquer coisa que você vai estudar ou pesquisar, como que você vai entender? A hora que você chegar na origem.
Isso. Você tem que ir pra origem. Até porque A origem. essas HQs, né, elas trazem um pouco de história por causa do contexto da época que elas foram lançadas também, Então, né, cara? isso é um problema, porque hoje em dia as pessoas mais atuais, elas têm uma dificuldade muito grande de entender que naquela época era outro momento. Sim. Então você Ah, tem que sim. entender o momento que Rola aquele um quadrinho certo- foi lançado. Anacronismo? Anacronismo, exatamente. Então, a pessoa não entende isso. Não, mas anacronismo virou sinônimo de comportamento diário. Ah, hoje em dia... Não, mas hoje em dia é melhor. O meu queridíssimo Ameba, óbvio que hoje em dia é melhor. Óbvio. Porque as gerações anteriores fizeram Não tinha ser. tudo que a gente Sim. tem. Imagina aqueles caras naquela época, com tudo que a gente tem aqui. Como que os Que caras foi teriam o que tu construído? falaste agora há Porra. pouco, de você olhar lá pra frente e pensar no on demand, que a TV a programação fixa ia dar um problema. Não é? Então, É porque a lance de você ser visionário. que a o Pedro imposição- quer falar aí. a imposição, ela não funciona mais. Você quer ter sucesso hoje em dia, qualquer coisa que você vai fazer, você tem que trabalhar com a liberdade. Você tem que respeitar o momento daquela pessoa. Mais ou menos. É o momento daquela pessoa. Não, Porque os momentos... Eu A tô pautado experiência em momento. pessoal, né? Via público eu concordo com Tô você. falando de tempo. Como que você gasta o seu tempo? Essa que é a Tempo, verdade. hoje em entendi. dia o tempo Você- é o Imagina você ter que bem mais adequar. precioso, Antigamente né, você cara? adequava a sua vida. Antigamente era possível você parar um Brasil no último capítulo daquela Avenida Brasil. da Avenida Brasil. Parou. Ou como foi o Parou último porque você não episódio, ia ou ter como outra foi- opção. Você ia ver ou ser na Mas- sexta ou ia ver no sábado, não ia ver mais. Mas se liga, ou como foi o episódio do Dragon Ball Super, que foi um evento mundial, cara. O último episódio lá da luta contra o... Qual era o... Contra O Jiren. Contra o Jiren, que bosta, né, A gente? grande Que foi um evento Que merda mundial, aquela- cara. Os caras A- paravam. Mas um- foi, a grande foi. Teve questão. bar em Manaus que os caras fizeram. Não, venha pra cá pra você assistir a luta do Goku contra o Jiren. No Dragon cinema. Ball no bar, hein, É, cara? No cara, cinema. quem Pô, diria? olha até onde a cultura pop Olha chegou. onde chegou aí a cultura pop. Mas Você acha que é só o futebol? Eu tô falando de liberdade. De liberdade. Cara, eu entendo. Imagina meu. você poder consumir algo, por exemplo, porque depende você funciona melhor de dia. O Paulo depende funciona melhor de noite. Você tá falando de liberdade de consumo. De consumo, Ah, a liberdade total. Nisso eu concordo. Porque, por exemplo, Isso eu concordo. pra ele, pro Paulo, vai ser mais confortável o cara assistir a série à noite. Pra você, é de dia. Sim. É a liberdade. Quando você dá liberdade pra massa, Até porque o você tá homem controlando casado ela deixa de também. ser uma coruja, né? É. Esse horário de trabalhar Essa- de madrugada. Essa afirmação também ela não consegue ser absoluta, porque a gente tem um outro fator que é a fadiga da escolha, né? Imagina que você tem tantas coisas para escolher que você prefere não escolher, você delega alguém para escolher para você. É uma parada muito real e está, inclusive, acontecendo de novo. Lembra que Caramba, teve o auge da muito pirataria, boa, hein? né? Quando Isso- a internet 2.0 alcançou Fudido, as né? pessoas. Muito. E você tinha um nível de pirataria muito alto. E a Netflix veio e disponibilizou um material muito grosso ali por um preço baixo e a pirataria reduziu. No entanto, a gente estava vendo um retorno da pirataria porque os materiais começaram a sair da Netflix e ir para outros serviços de streaming. Então você não tem mais uma unificação do consumo numa plataforma só, você tem várias plataformas. Não tá mais então centralizado, volta a custar tão caro quanto custava a TV a cabo. Então as pessoas voltaram à pirataria porque tem opções demais, tem liberdade demais. Então a liberdade, ela como princípio, é claro... você eu meio que defendo, tem uma liberdade mas ela como precificada aí, né, prática- cara? Ela como prática, ela é impossível, porque a gente tem fadiga nas decisões. Ótimo. Então a gente não consegue tomar muitas decisões do dia, então você acaba delegando ou simplesmente escolhendo aquilo que é mais fácil, que está mais óbvio. Você acabou de falar uma coisa que é muito legal isso que você falou. É um influencer. Você acabou de falar. Isso é um influencer, cara. Porque hoje em dia você segue aquele cara, porque de fato, o que eu entendo? A pessoa é preguiçosa, ela tem preguiça dela mesma ir lá buscar, cavocar, ir atrás. Ela Aí vê ela alguém que fica se acompanhando identifica o cara, e escolhe aquela pessoa pra Você fazer esse entrega trabalho. aquilo mastigado. Entendi. As pessoas não querem mais ter, eu vou gastar mastigando. É a grande Que é o forma. mais legal. Eu vou procurar um review, né? É o mais básico. legal, porque daí você vivendo aquela experiência, ela é limpa porque você viveu, é o seu olhar. Aí você vai ter uma coisa muito legal. Agora o outro cara não, tem um olhar seu. É a opinião do Pedrosa falando sobre aquilo. E isso é uma coisa que
eu sempre vi todos os filmes. Eu nunca acreditei no que o cara fala, esse filme não é bom, aquele filme é bom. Eu quis ir e falar assim, não, eu tenho que ter minha opinião. Porque eu sei que vão ter filmes que eu vou achar legal pra caramba, que outro cara vai falar que é uma porcaria. Eu gosto de Batman vs Superman, mano. Todo mundo que Cara, detesta fica me zoando. é que nem o nosso debate que a gente Adoro sempre BVS. tem. Liberdade. Por exemplo, a gente tá no podcast às vezes conversando lá nos Facínoras, tá eu, Pedrosa e o Rafael. Aí eu comento sempre assim, velho, eu não gosto de Evangelion. Aí um dia desse a gente tava conversando, tava o Igun junto, aí ele falou um detalhe lá do Evangelion, eu fui lá e disse assim, esse negócio tá ali. Ué, você não gosta de Evangelion, mas você sabe de... Claro, eu precisei assistir pra eu saber. Saca? Sim, você foi atrás. A Os caras formação não da sua gostam, opinião. Eu sou fã do Evangelion também. Hoje em dia, essa coisa dos influencers, é muito fácil você comprar a opinião de outros caras, mas cadê a sua opinião? Você não acha que isso daí uma hora vai ficar absurdamente obsoleto? Eu acho que vai ter um momento em que os influencers eles vão não perder o foco midiático, mas perder o poder sobre as pessoas. Eu tô vendo isso acontecer e não muito longe, hein? Isso não tá muito longe. O ser humano, Só cara, que eu não posso falar os porquês aqui. Isso daí é sim, papo pra câmera desligada. Eu não vou falar, não. Mas isso é uma parada, tipo... O ser humano precisa de referência, cara. Sim. Ponto. É isso que eu tô vendo. Mas tipo o ser humano vai se tornar tu capaz de pegar escolher a as suas referências propaganda, ô sozinho. Pedrosa. Mas isso daí é tipo como a gente via Ele ainda os escolhe, influencers né? de hoje. É tipo como se fossem os atores, entre aspas, os atores globais que a gente via 20, 30 anos atrás. Que o cara vai fazer um comercial de uma margarina, comercial de um carro. É mais ou menos a mesma coisa, que é o cara tá te indicando um produto. Deixa eu te dar um exemplo. A gente trabalha em ciclos, né? As coisas vêm e vão. Isso. Aí eu vou te falar grandes influencers que tiveram por aí, né? Vamos lá. Napoleão Bonaparte, Hitler, Mao Tse-tung, né? Mao Tse-tung foi tão influencer que ele era poeta. Então o que acontece, que eu acho que vai ser o fim dos influencers, um influencer vai ditar tudo e vai excluir os outros. Exatamente. As pessoas vão dar muita trela para um e esse um vai começar a cortar os outros. Até a gente ter um novo colapso. Exatamente. É exatamente isso. Esse dia Concordo. tá chegando. Concordo. Esse dia tá chegando. E, Concordo. enfim. Agora tem uma outra pergunta aqui pra gente sair do papo de... Já chegamos a abordar o apocalipse, agora a gente volta ao nosso humilde dia a dia, né? Que somos produtores de arte, conteúdo e tudo mais, Produtores culturais. Somos comunicadores. Você nunca me chama de produtor cultural. Você me chama de filho da puta, mas você não me chama de produtor cultural. Cultural? Tá, mano, me respeito, sou filho de pedreiro. Oxi. Não leva essa vergonha pra minha vida, não. Mas vamos lá, ó. A gente tem aqui histórias em quadrinhos digital e tudo mais. E nós temos aqui realidade aumentada. Possível ou mito? Cara, existe um momento na inovação que é o seguinte. Você pode criar grandes ideias, mas às vezes você tem que guardar essas ideias na gaveta porque você tem que esperar que o gear, a ferramenta, ela esteja mais massificada. Entendi. Hoje em dia, você consegue fazer... Você consegue fazer sim porque tá aí celulares de ponta que funcionariam, que já tem essa coisa do QR Code, da realidade aumentada, que já tá ali dentro da base, ele já sai com aquilo, não é algo que o cara tem que baixar. Então, às vezes, não adianta. Às vezes você tem que esperar o mercado todo evoluir, para você pegar e jogar uma ideia, e de fato aquela ideia, ela conseguir chegar onde ela tem que chegar, que são as pessoas. Então, às vezes, assim, tem muita coisa que eu tenho guardado, que eu até falo pro Paulo, né? A caixa de Pandora. Que eu tenho que esperar. Porque senão você vai falar, vai explicar, o cara vai falar assim, isso não vai acontecer, isso não é viável. Já teve projetos que eu participei numa época que ninguém falava dessa imersão de jogo, que era um jogo feito em cima do Caminho de Compostela, era um jogo que teve a entrada de dinheiro grande, estamos falando disso de quase 30 anos atrás. A gente foi levantado o dinheiro, a gente foi, montou. A hora que terminou todo o conceito de como seria essa experiência dentro do Caminho de Compostela, chegou-se à conclusão que não tinha, de verdade, é muito louco isso. Na época era Oracle, não tinha um computador possível para rodar aquele algoritmo que seria gerado pela simples questão de que, de repente, você está fazendo o Caminho de Compostela com um tênis A que não é o tênis B. Eu fiquei um mês fechado com os caras de desenvolvimento, criando esse jogo, junto com um cara que era
o brasileiro na época que mais fez o caminho de Compostela, tinha feito o caminho de Compostela 20 vezes em situações todas diferentes. A gente criou um negócio tão complexo, que a hora que foi levar isso para a máquina não suportou. Hoje em Foi o dia, limite da tecnologia, né? a gente passou do limite. Hoje em dia seria um jogo altamente viável, porque hoje tem a tecnologia. O Brasil foi o primeiro a fazer o carro elétrico, né? O Brasil é E conhecido por vários caras que são foda de inovação. Acho que o um dos Gurgel, né? primeiros O filmes Gurgel foi o 3D primeiro carro elétrico. CGI é brasileiro, né? O Rafa tá falando do Gurgel. O Gurgel é sensacional. Fala aí, Rafa. Foi o primeiro carro elétrico. Ninguém deu bola, né? O negócio faliu gigantescamente. E agora tá aí a Tesla pagando de inovadora. Tem um ditado. Infelizmente, isso no Brasil é bem comum, né, cara? Tem Quando você leva isso pra quadrinho, tem várias histórias e personagens de quadrinho. Olha, que o americano sério? chegou, Você tá levou pra Espera, lá você tá e dizendo mudou que o o brasileiro nome. não valoriza o HQ nacional, ele prefere a HQ americana? Não, eu tô falando da atitude do americano vir aqui, pegar um negócio, levar pra lá, mudar um nome e Depois americanizar. inventar essas Maria Flor do caralho aí. Existe um ditado no ramo dos negócios, talvez aí o Ovelha vá se identificar bastante, que é o seguinte: nunca seja o primeiro nem o último. Porque o primeiro, ele investe tudo que tem e se fode, não dá lucro. E o último chega quando o mercado já tá super saturado. isso. O que o Rafa tá falando, pra mim, é... Eu sofri muito por ser essa coisa, por ser um disruptor. Chegar com uma coisa nova e tal, que eu já fui considerado louco. A própria solução de acessibilidade, os caras falam, isso aqui nunca vai virar, ovelha. Isso é maluco, isso aqui não funciona. Então, pra mim, minha vida mudou quando eu consegui colocar o negócio pra funcionar e caiu na mídia, tava funcionando. Porque às vezes acontece isso, você ser o primeiro, às vezes não é legal. De verdade, às vezes eu tenho vários questionamentos internos que eu falo assim, caraca, eu não queria ser o primeiro a fazer isso. Porra, que saco, de novo, eu vou ter que ir lá quebrar, tentar convencer os caras que o negócio funciona, porque eu lido com vários conceitos. O primeiro ele é o que tem Os mais, caras não tem mais abraçam. trabalho justamente pra fazer o negócio acontecer, né? E É, muitas e é o que o vezes Rafa não é ele falou. que vai se destacar. Não vai. Não é ele que vai dizer. É a mesma que nem, coisa. Tá aí um negócio que é interessante. Eu não gosto, não é segredo pra ninguém que eu não gosto da Nintendo. Né? Eu não suporto, mas eu reconheço que a Nintendo sempre inova. Toda Você vê o vez. Nintendo Wii, você Toda vê o vez. Switch. Só que aí o que acontece? A Nintendo inova, é a primeira, só que vem uma outra empresa, uma outra desenvolvedora. Parece que não tem fôlego, né? É porque é o que o Rafa falou. Você bota... É all-in. Na minha vida, volta e meia é all-in, cara. E às vezes esse all-in não é compreendido pelas pessoas. Até o conceito. Você pode fazer a melhor apresentação do mundo, trazer números e tal, o cara olha e fala assim, eu acho que isso aqui não vira. Sim. Como assim? Tô falando pra você, olha só, tá aqui comprovando. Então às vezes isso acontece. Isso aí, pra mim, é uma grande frustração. No nosso mundo da cultura pop aí, né? A gente tem Blade Runner, que foi um fracasso na época que foi lançado. Você tem a Cyberpunk, que surgiu como RPG, o criador, inclusive, né? Porra, é o sensacional o Paul Smith. Cyberpunk. Esse cara, ele previu tanta coisa no primeiro livro de RPG dele. Olha só, se você ler Cyberpunk 2020, O cara é quase um profeta. o Olha aí. primeiro Cyberpunk lá Sim. dos anos 80, você vai ver ele falando como que funcionava a mídia e os influencers. Como que a mentira ia se espalhar. Exatamente, o cara acertou Igual assim, isso mesmo. cheio. Olha só. E ninguém sabe disso. Anos 80. Aí hoje o pessoal jogando Cyberpunk 2077. Uau! Eu não faço ideia. Então, Acho legal essas dublagens que o Rafael faz, as expressões do Rafael, que ele faz muito melhor do que eu, cara. Olha que eu posso fazer. que tem um baita de um bug, né? Pois é. Na versão do cachista tem um então, bug. Você acha que você tá Sim. abafando com uma coisa nova, meu amigo, mas nessa então. estrada. A gente já calejou os punhos nessa estrada, Pois ó. é, opa. Quando você já tá indo, eu já tava voltando, né, cara? Ele tá com um cara que ele vai encerrar. O transhumanismo já é passado no sci-fi. Né? E a gente ainda tá É porque a produção já tá me mandando. Já mandou, o bip né? aqui, O Japa já tá dando o bip no pé da pager vida. aqui, já que a gente tá anos No, 80, né? o nosso diretor e o nosso produtor já deram o nosso time, Chega. senão eles vão cobrar. Hora extra. É só cortar a parte do Pedrosa aí. Fala demais. Faça os fechamentos então, Paulo Ionami. Então é isso aí, pessoal. Considerações finais. Tipo, cara, achei super legal ter o Ovelha aqui com a gente, trocando essa ideia, bater esse papo. Foi tipo uma conversa longa, assim, até pra ele ajustar a agenda dele aí pra poder colar aqui pra conversar com a gente. Tá? A gente sabe que é difícil, cara. Sempre tá muito ocupado aí com
os trabalhos com acessibilidade, com as inovações que ele vem trazendo. Tem coisa né? A gente legal. sabe que, pô, pra quem não sabe, pessoal, a primeira HQ do 137 Studio, a Geek Comics aí, ela aconteceu, que é o Zombicide que tá bem ali. Pega aí, velho, por favor. Aqui. Ô, Pedrosa. Pega aí. Que tá... Fazer uma propaganda aí, né? Zombicide. Primeiro, o Zombicide, nossa primeira HQ, saiu por conta do Ovelha, cara. Uma ajuda do Ovelha aí, que, pô, o cara foi o responsável direto por essa revista aí. E eu acredito, cara, a gente A tá gente aí conseguiu um investidor e depois a gente pagou ainda, que foi mais legal ainda. Exatamente. Descreve pra mim aí que eu não tô vendo, não posso enxergar. O Zombicide, cara, enfim. A gente fez o Zombicide, pô, foi uma ajuda, falando de influenciador, foi uma influência total direta do Ovelha aí, né, cara? Que é a nossa HQ a nossa antologia de zumbis aí foi a primeira publicação no Preset Studio. Pô, valeu aí, cara. Tamo junto. É nóis. Então, velho, foi muito legal ter essa conversa aqui sobre acessibilidade, esse papo de editorial, essa trajetória que tu começaste lá, teve muitos história. empecilhos, teve gente que se colocou na tua frente e disse, não, eu não vou deixar você passar que enquanto eu estiver dominando, e até hoje, infelizmente, tem pessoas que são influenciadas por essa pessoa, Sim. que estão seguindo os passos desse cara, que continuam impedindo algumas pessoas de seguir no mercado, mas, pô, você deu a volta por cima, você contornou o caminho, como, pô, outros convidados nossos, né, que anteriores já passaram, deram a volta por fora, né? Entenderam, a nós né? também, né? Entendeu como é que funciona, que você não precisa beijar anel de ninguém, você não precisa ficar dando satisfação pra ninguém, você pode seguir o seu caminho e fazer a sua parte, fazer o seu e conseguir. E você tá fazendo a mesma coisa. O que eu deixo pra vocês é o seguinte, não tenham medo de correr atrás daquilo que vocês acham que vale a pena de ser feito, né? Exatamente. Corre atrás, é trabalhoso? Pedrosa. A gente sabe como é trabalhoso. Mas assim, não desistam mesmo. E vai ter um monte de gente que vai tentar jogar você para baixo, não te incentivar. O importante é assim, se você acredita de fato que você vai conseguir criar, construir ou inovar algo, faça. Faça porque vale a pena. Eu olho para trás, nunca imaginei que ter feito o Batman me levaria para outros caminhos. O Paulo sabe vários deles, tem coisas que eu não posso falar. Então a gente se eu não tivesse tido a coragem de dar a cara pra bater, eu estaria na mesmice. E mesmice nunca é legal. Ainda mais no mercado de entretenimento. E é muito legal a gente trabalhar com entretenimento. Hoje em dia é muito aceito, é super bem-vindo. Então que tenham mais profissionais querendo trabalhar com entretenimento. Mas em algum momento da vida tentem fazer algo que não existe. Que de repente pode mudar tudo. O Dante Alighieri fala, né? Que o inferno é uma repetição. As pessoas que estão no inferno, elas estão repetindo uma experiência. Sim. Então elas têm aquela experiência e repete, elas estão fadadas a isso, né? Então, esse lance de inovar não é só você chegar numa posição social, ser bem-sucedido, ganhar uma grana, mas tem a ver muito com uma realização pessoal. Quando você escapa do inferno, por conseguinte, você encontra o paraíso. Essa é a minha consideração final em cima do que o Ovelha trouxe pra nós. Animal. Valeu, irmão. Obrigado. E Tamo pra junto, finalizar, bro. velho, sempre. O mercado do entretenimento não é X-Men. Tem X-Men, mas ele é mutante, né? Até porque não é fantasma. É o Paulo. Boa, né, É o espírito. Paulo. É o Paulo. Esse é o Paulo sendo Paulo. Pô, tinha encerrado tão bonito. Tipo... Então, pessoal, tá aí. Quem quiser Tá meu acompanhar Instagram o trabalho ali. do Ovelha aí, tá aí o Instagram dele. Aquilo que eu posso postar, né? Porque tem coisa que eu não posso, mas... Manda lá um DM e vambora. Olha aí. Se você quiser... Top esse desenho aqui, hein, Rafael? Ficou show de Barrose, né? Top, Street cara. Fighter. Animal. Aí tem aí, ó. Quem quiser fazer uma tatu aí, cola lá com a nossa amiga Ellen, a Formiga. Cola lá que ela manda bem pra caralho nas tatuagens aí. E cola no nosso Instagram, é claro, né? Instagram da All Geek Comics, tem HQ digital lá. For free pra você. E, cara, tem aí o nosso Catarse também, né? Mas isso daí vai na propaganda final aí. Valeu. Falou, gente. Valeu.